Vamos abrir as nossas Bíblias em segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Diz assim: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não nenhuma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o seu coração, o rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê aonde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E lhe apresentou um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas sírios na terra de Israel. Aleluia. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre esse homem extraordinário que se chama Eliseu. Eliseu, ele tem uma vida muito diferente da grande maioria dos homens que a Bíblia relata. O seu chamado
quando Elias passa, Elias joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu, ele estava arando a terra, e ele segue atrás de Elias, ele fala: eu vou atrás de você, mas me permita me despedir da minha família. E Elias vira para ele e fala o seguinte: vá, mas vai rápido. E a Bíblia fala que ele se despede de sua família. A Bíblia fala que Eliseu, ele volta rápido e que ele pega os seus bois e que ele mata aquela junta de boi que ele estava, que ele serve de alimento para as pessoas daquela cidade, e fala que ele pega o carro que ele arava a terra, e que ele pega a madeira e ele coloca fogo, e aquele fogo é exatamente para poder queimar os bois. E a gente entende nessa primeira parte que Eliseu, ele simplesmente, ele decide servir a Deus sem voltar atrás. A primeira coisa que ele faz é matar os bois e queimar o carro. Ele está dizendo aqui, sabe o quê? Mesmo que eu desista, eu não tenho mais para onde voltar. Eu não vou desistir. Na quarta passada nós falamos sobre Pedro. Pedro, quando Jesus chama, ele abandona os seus barcos, ele abandona as suas redes. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele retorna para pegar o barco, ele retorna para pegar as redes. Mas Eliseu, ele fez diferente. Eliseu, ele simplesmente ele queima, e ele fala assim: eu não quero ter para onde voltar. Ele segue Elias, ele começa a acompanhar Elias, e ele não larga de Elias, e ele fala: onde tu for eu irei, eu estarei grudado em você. E quando Elias está para ser arrebatado, Elias vira para ele e fala: fique nessa cidade, porque o Senhor vai me tomar. E ele fala: não, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor separou para a minha vida. E ele segue atrás de Elias de uma forma tão intensa, que Elias vira para ele e fala assim: me fale o que tu precisa, me fale o que tu queres. E ele sabia, ele tinha certeza do que ele queria. E ele falou assim: eu quero unção, a porção dobrada que há sobre a tua vida. E Elias fala que ele pediu algo difícil, mas se ele visse o momento que Elias fosse levado aos céus, que ele teria essa unção, essa porção dobrada. E assim acontece, ele não abre mão, ele era uma pessoa que tinha certeza daquilo que ele queria, e ele recebe a unção dobrada. E por não ter, assim como as outras pessoas, uma porção normal, por ter uma porção dobrada de um grande homem de Deus, ele não passa por certos dilemas, ele não passa por certas dificuldades, ele não passa por certos problemas que nós vemos os outros profetas, os outros homens de Deus passando. Ao longo da história de Eliseu, nós não vemos Eliseu tendo altos e baixos, nós vemos Eliseus tendo altos e altos. No domingo, quando o apóstolo falava aqui sobre os 70, sobre a nossa missão, porque nós temos uma missão, que é andar com Cristo, que é servir a Cristo, que é caminhar naquilo que Deus reservou de fato para as nossas vidas. E eu orei e eu falei: Senhor, nos permita seguir na Tua missão, assim como Eliseu seguiu, sem termos altos e baixos, sem andarmos na dúvida, num dia falando queremos e no outro dia não queremos. Nos permita ser como Eliseu, andarmos em altos, ter certeza daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E Eliseu, ele
ele conhecia Deus, ele conhecia 100% a Deus, ele conhecia os propósitos do Senhor, ele tinha intimidade com Deus. E nós só conhecemos aqueles que nós temos intimidade. Eu lembrei, deve ter uns 20 dias mais ou menos, eu parei no posto BR ali no Mato Alto para abastecer o carro. E eu tenho um grande amigo que é gêmeo. E assim, eu tinha convivência com ele semanalmente. Eu nunca tive um pingo de dúvida de quem era ele e de quem era o irmão. Eu sempre olhei e falei, nossa, como eles são diferentes, como eles não se parecem. Todo mundo faz confusão, fala, nossa, como são parecidos. E eu sempre olhei e falei, não, são muito diferentes. Mas tem aproximadamente uns 3 anos que eu não tenho mais contato. E quando eu parei para abastecer, parou um carro atrás de mim, e quem estava ali era o irmão dele. Eu sei que era o irmão dele porque quem estava era a esposa do irmão, eram os filhos do irmão, mas a minha vista, ela teimava em falar para mim, não é o irmão, é ele. E eu olhava e falava assim, nossa, é ele, está igual, está idêntico. E por várias vezes eu tive vontade de ir lá e falar, mas eu tinha certeza que não era ele. E depois que eu saí dali, eu comecei a pensar, e o Senhor falou comigo, sabe o que é isso? Intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, você não confunde. Quando nós temos intimidade com uma pessoa, nós sabemos claramente quem é. E nós precisamos ter essa intimidade com Cristo, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Deus, para que nós não sejamos confundidos, porque nós nos confundimos não é com aquilo que não se parece, nós não nos confundimos com aquilo que é estranho, nós nos confundimos com aquilo que é semelhante. E o rei da Síria, ele fazia guerra com Israel. O rei da Síria, ele queria invadir, ele queria tomar aquele território. E eu entendo aqui que quando o Senhor ele começou a revelar a Eliseu aonde o exército inimigo estava, é porque simplesmente Eliseu já orava para que houvesse paz sobre o território de Israel. Porque o Senhor só responde às nossas orações, o Senhor não traz resposta àquilo que nós não pedimos, o Senhor não nos traz resposta àquilo que nós não oramos. E o Senhor começa a revelar, falando a Eliseu, Eliseu, o exército do rei da Síria vai estar em tal local, fala para o rei de Israel para que não passe naquele lugar. E o rei de Israel não passava, e além de tudo ele mandava soldados para verificar se de fato aquilo ali era verdade ou não, e ele viu que não só uma, não 2 e nem 3 vezes as informações de Eliseu eram precisas e seguras. E nós temos que ter orações específicas diante de Deus. Nós temos que fazer orações onde nós sabemos de fato aonde nós queremos chegar, onde nós saibamos de fato aquilo que nós queremos. Às vezes eu paro para minha filha, eu pergunto assim, o que você quer? E ela começa, eu quero um brinquedo assim, eu quero isso, eu quero um chocolate, eu quero aquilo. Mas quando a gente vira e pergunta assim, você tem direito a um presente, seja de aniversário, seja de Natal, ou seja do que for, o que você quer? E naquele momento ali, ela tem a oportunidade de virar e falar, eu quero isso, eu quero uma bicicleta, eu quero uma boneca, eu quero algo específico. E a nossa forma diante de Deus é da mesma forma, nós temos que saber para Deus aquilo que nós queremos, nós temos que ter algo específico para virar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso disso. Não é que nós não precisamos de muitas coisas, realmente nós precisamos, e muitas vezes quando nós vamos orar, nós falamos, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa, 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 me dá isso, me dá aquilo, mas muitas vezes nós não fazemos orações específicas. E o nosso Deus, ele gosta de orações específicas. Ana faz uma oração específica, ela fala assim, eu quero um filho. A mulher do fluxo de sangue,
Ela fala assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei sarada. Eu preciso que essa hemorragia estanque. O cego, ele vira e fala assim: eu quero ver. E as nossas orações, da mesma forma, elas precisam de respostas. E Deus só nos revela e só nos traz resposta daquilo que nós pedimos a Ele. Eliseu começa a ter uma revelação de algo específico, porque ele começa a orar por algo que ele pedia. Ele queria que houvesse paz no seu território. E todas as vezes que o rei da Síria fazia uma emboscada, estava ali para trazer perca. As pessoas que passassem ali ou iam morrer ou iam ser aprisionadas. E no momento que Eliseu estava ali, ele simplesmente estava evitando que houvesse perca. E na nossa vida é da mesma forma. Todas as vezes que nós oramos por algo específico, nós estamos evitando de ter perca naquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas. Toda oração tem resposta, e quem ora está um passo à frente. Muitas vezes você pode estar orando por uma pessoa. Eu me lembro que já tem mais de ano isso, eu estava deitado na minha cama, já pronto para dormir, e o Espírito Santo começou a incomodar dentro de mim, falando: começa a orar. Eu falei assim: eu quero dormir. Ele falou: orar, vai orar, vai orar. Eu falei assim: eu vou orar pelo quê? Porque o difícil não é orar, a gente saber pelo que nós vamos orar. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Ora, levanta. E eu levantei, ajoelhei na cama e eu comecei a orar. Falei: Espírito Santo, eu não sei o porquê que eu estou orando, mas eu estou orando aqui. Eu comecei a orar, eu falei: Espírito Santo, o que tu quer? E saltou no meu ouvido um nome: Antenor Dantas. E eu falo para vocês, eu nunca ouvi, não sei quem é, mas eu orei por uma pessoa, e eu acredito que se o Senhor me deu um nome, em um momento específico, Ele vai me permitir conhecer essa pessoa. Sabe o que eu quero falar com isso? Que o Senhor está vendo as nossas orações. O Senhor está ouvindo. Eu não sei a necessidade que aquele homem estava, mas eu orei por aquele homem como se eu estivesse orando pela minha filha, como se eu estivesse orando pela minha esposa, como se eu estivesse orando por algo que de fato houvesse muita necessidade. Eu tenho um nome, porque o Espírito Santo me deu, e eu tenho certeza que um dia eu vou dar um testemunho falando assim: eu orei por você, o Espírito Santo me incomodou, eu levantei por algo específico, por algo que o Senhor queria. E nenhuma oração ela fica escondida. Toda oração que você fizer, tudo aquilo que interfere no reino espiritual, vai ser conhecido pelos seus amigos. As pessoas que estão do nosso lado, elas vão saber exatamente aquilo que você está pedindo, todas as vitórias que você está tendo, tudo aquilo que você está avançando. Mas os inimigos também vão saber. Quando o rei chama e ele pergunta assim: quem está nos traindo? Quem de nós é pelo rei da Síria? Quem é aquele que está contrário à nossa vontade? Obrigado. E os soldados do rei, eles falam assim: não há traidor no nosso meio. É Eliseu, é o profeta que está lá. Ele descobre o que você fala em pensamentos, quando você está deitado na sua câmara de dormir, na sua cama. É ele que descobre. Nós entendemos aqui, sabe o quê? Que as nossas orações, elas vão incomodar muita gente. As nossas respostas, elas vão incomodar os inimigos. Os planos vão ser frustrados toda vez que aqueles que são nossos inimigos tiverem planos frustrados. Ele vai usar toda a força que ele tem para tentar nos impedir. Nós estamos falando de um homem, Eliseu, que fazia uma oração, mas a Bíblia fala que o exército do rei da Síria foi o inteiro, que o rei vira e fala assim: não leve um, não leve dois, não leve 5, leve o exército inteiro, leve os carros, leve os cavalos, cerque aquela cidade chamada Dotã, que Eliseu está, e traga ele. Eu quero que isso acabe, eu quero conquistar aquela cidade. Ele não pensa duas vezes,
Mas aqui nós vemos o seguinte, que Eliseu ele tinha informação privilegiada. Aquele que ora ao Senhor tem informações privilegiadas. Da mesma forma que Deus revelou para Eliseu aonde estavam os exércitos. Eu tenho certeza que Deus também revelou, o rei da Síria está mandando um exército inteirinho para ir te buscar. Porque quando o seu servo abre a porta bem cedinho e olha e se desespera, ele fala assim: mais são os que estão conosco, muito mais são aqueles que estão do nosso lado. E Eliseu ora e fala assim: já que estão vindo exércitos humanos contra mim, Senhor, envia os teus exércitos celestiais. Envia os teus exércitos ao redor deste local. Eu imagino que quando Eliseu foi dormir, os cavalos celestiais já estavam naquele local, os carros de fogo já estavam naquele local, e ele foi dormir tranquilo. Quando o moço chama, ele não tem preocupação, ele já sabia a resposta do Senhor. E aqui nós vamos falar sobre duas visões, a visão natural e a visão espiritual. A visão que o servo de Eliseu estava tendo e a visão que Eliseu tem. O servo de Eliseu tem uma visão de medo, uma visão de espanto, uma visão de tremor, e ele fala assim: ai, o que faremos? E sempre que nós olhamos pelo lado natural, nós não vemos solução para a maioria dos nossos problemas. Nós não vemos solução para problemas financeiros, para doenças, para quase nada. E o grande problema aqui desse moço é a forma que ele vê. E eu me perguntei, e ultimamente eu tenho me perguntado tudo. Eu trabalho juntamente com a minha esposa, com casais, e por muitas vezes nós nos entristecemos por ver as pessoas começarem, caminharem, e de repente elas começarem a desistir. E eu falei assim: Senhor, onde está o problema? Casamento é difícil? Quem é casado aqui? Faz assim: casamento é difícil? Sim ou não? Eu cheguei à conclusão que o problema não é o casamento, o problema não é o relacionamento, o problema somos nós. Porque se o problema fosse o casamento, nós não teríamos problema em casa com a nossa família, nós não teríamos problemas com nossos pais, com os nossos filhos. Se o problema fosse o casamento, nós não teríamos problemas com nossos chefes, não teríamos problemas com vizinhos. Não é verdade? O grande problema não é o relacionamento. O relacionamento só é um estopim. Por quê? Porque pai e mãe você não tem como virar e falar assim: eu vou abandonar. A partir de amanhã não vai ser mais meu pai. Chefe, você vai virar e vai falar assim: ah, não vai ser mais meu chefe. Você pode até sair. Mas o relacionamento, existe uma vírgulazinha ali onde nós pensamos assim: aquilo que Deus disse, deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. A gente pensa, sabe o quê? Que uma só carne pode virar duas novamente. E aí a gente fala assim: opa, vamos dar um jeitinho e vamos cada um para um lado. Eu tenho uma visão sobre a armadura de Deus e essa visão ela é minha, pessoal. Eu vou compartilhar, pode ser que algo aqui vocês não concordem, mas a visão ela é minha. Quando nós falamos sobre a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, nós falamos sobre capacete da salvação. Eu entendo, sabe o quê? Quando a gente fala de capacete, e todo mundo sabe, o capacete está protegendo a mente, ele está protegendo os nossos pensamentos. Quais pensamentos que a armadura está protegendo? Cara, pensamentos de morte. Não é natural uma pessoa virar e falar assim: estou com vontade de morrer. Não é natural uma pessoa virar e estar no meio de uma conversa e falar assim: eu estou vendo aquele grupinho lá, estão falando de mim. Muitas vezes
Eu tenho amigos que às vezes eu estou conversando com alguém e depois ele chega e fala assim: vocês estavam falando de mim, não estava? Sabe o que é isso? É a falta do capacete. O capacete, ele deixa entrar pensamentos na nossa mente que não são pensamentos reais. Quem é casado aqui, homens principalmente, imagina que você está em casa, acorda de manhã cedo, feliz, e a sua esposa sonhou que você estava fazendo algo errado. Acabou o tempo, você pode não ter feito nada, foi um sonho, mas sabe o que acontece? Não estava com capacete, o pensamento entrou, acabou. Aí nós vamos falar, tá bom, tira o capacete. Couraça da justiça, está protegendo o quê? Peito, coração. Novamente eu vou falar, é a minha visão. Pode ser que algo aqui você não concorde, mas é a minha visão. Sabe o que está protegendo? Sentimentos. O que são sentimentos? Você está bem, está tudo normal. Aí vira um amigo, vira alguém e fala assim, uma palavra que você não gosta. Aquilo entrou no coração, você pode gostar daquela pessoa de uma forma extraordinária, mas no momento que aquela seta passou no coração, já não fez mais o mesmo efeito. Casados, você é casado, bonitinho, teve um problema, estava hiper alegre, fazendo tudo que agradava, passou a setinha no coração, entrou a amargura, sabe o que acontece? Acabou. Vai ficar uma semana, 2, um mês, entra, passa. Para isso serve a couraça, para proteger o nosso coração. Cinto, cinturão da verdade. Já está falando aqui, verdade. Para que serve o cinto? Principalmente para os homens, que a mulher normalmente usa a calça mais apertada, o cinto nem faz muita diferença, mas para nós homens. A gente bota o cinto, porque se a calça ficar caindo, nós temos a dificuldade de nos locomover. Se a calça cair, é vergonha. Então, o cinto é a verdade, é a forma que nós nos locomovemos. Aposta uma corrida, deixa a calça frouxa, você não vai conseguir correr com excelência. Calçados do Evangelho. Para que serve o calçado? Calçado é para nós caminharmos sem problemas. Aí você está sem o calçado do Evangelho. O que acontece? As pedrinhas lá caminhando, você começa a caminhar mais devagar. Aí você bota um vidro, corta o pé. O que aconteceu? Parou de caminhar. Botou um vidro, acabou. Para que nós precisamos do calçado? O calçado é exatamente para proteger os nossos pés, para nós andarmos no Evangelho de Cristo, para a gente estar ali de forma correta. Escudo da fé. Para que serve o escudo? Para proteger os dardos inflamados do maligno. O que seriam os dardos? É aquilo que pessoas que não acreditam em Cristo estão trazendo de mensagens, de situações que muitas vezes nós não concordamos. Teve um dia desses que eu estava conversando com um rapaz no meu serviço e ele virou e falou assim para mim: eu queria falar algo com você muito importante. Queria falar sobre Yahuwá. Você sabe quem é? E por dedução, Yahuwá e Yeshua, a gente já imagina. E eu falei assim, você está falando de Deus? Ele, sim. E ele começou a falar algo. Só que no meio do assunto, ele começou a trazer algo confuso. Mas ele era um homem de muita sabedoria. E no meio do assunto ele virou assim: eu já fui pastor da igreja tal, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, e já aconteceu dessa forma, mas eu conheci a verdade, e eu falo para vocês que por alguns segundos, no meu coração, a mentira dele estava entrando dentro de mim, não que eu não tenho certeza daquilo que eu acredito, mas sabe o que acontece? O meu escudo, ele não estava levantado, e muitas vezes a gente deixa aquilo que nós não acreditamos, pessoas trazendo coisas que não são reais, coisas que não condizem com a Bíblia, elas penetram dentro de nós. E nós temos a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A espada é a divisão, a espada é ataque. O escudo é defesa, a espada é o ataque. É quando você está indo para falar com alguém, quando você está desmascarando aquilo que é mentira do inimigo. Só que nós temos que ter muito cuidado, que a espada, ela divide, mas ela também mata.
E muitas vezes nós vemos a pessoa usar a espada com um pouco mais de força que é necessária. Em vez da gente levar alguém para Cristo, a gente leva e dá uma matadinha. E por isso nós temos que estar revestido com a armadura. Por isso nós temos que orar, se não for diariamente, praticamente diariamente, falando: Senhor, me coloca a tua armadura, para que eu não seja afetado por situações naturais, para que as coisas rotineiras do dia a dia não interfiram no meu dia. E a segunda parte, nós vamos falar sobre a parte espiritual, porque Eliseu, ele está em paz, ele está vendo os anjos, ele está vendo as coisas que estão acontecendo ao redor, ele está tranquilão. Eliseu, ele não tem problema nenhum. E muitas vezes nós só precisamos ver o mundo espiritual de uma forma diferente, porque o mundo espiritual, ele pode transformar o mundo natural. A diferença é que a gente só está olhando aquilo que está aos nossos olhos, mas nós sabemos que existe dois mundos: existe o mundo espiritual e o mundo natural. Se nós, vamos falar assim, se nós pudéssemos ter um portal para entrar no mundo espiritual, pegar as armas espirituais para trazer para o mundo natural, para termos vitórias sobre as guerras, nós seríamos imbatíveis. A grande diferença é que quando Eliseu ora, o seu servo, ele começa a olhar com a visão de Deus, com a visão que Eliseu está vendo. E muitas vezes, quando nós mudamos a nossa visão, tudo muda. Às vezes eu vejo o apóstolo pregando aqui, o pastor Jonatas, às vezes eu vejo pregações de vários homens, e eu falo assim: nossa, que incrível, que incrível. Mas cada um sabe o preço que o Evangelho custou na sua vida. Vou falar rapidamente. O apóstolo fala todas as vezes aqui que ele tem a oportunidade. Imagine você numa casa onde era um centro espírita, onde as entidades estão ali manifestando, onde o batuque está funcionando, onde tudo funciona normalmente. E de repente, chega um evangelista lá, pega uma Bíblia, abre no Salmo 91, bota na mesa. E durante aquele período que a Bíblia está ali, aberta, as pessoas entram lá e bate, não desce nada, e faz as coisas e nada funciona. Você já imaginou? Se fosse com você, a forma de você olhar não seria diferente? Porque muitas vezes a gente olha na nossa visão. Eu estava vendo um testemunho de um pastor da Assembleia de Deus, pastor Genival Bento, um pastor que vira e mexe, ele começa a falar, ele começa a chorar. E muitas vezes a gente não entende, ele conta o testemunho dele, uma parte do testemunho, e ele fala que ele foi orar, para orar 30 minutos, e ele foi para a igreja porque tinham falado várias coisas dele, e ele ora por 8 horas. E quando ele sai daquele local de oração, vem um jovem ao encontro dele e fala assim: meu senhor, sua filha deu entrada na unidade de saúde aqui. Corre lá porque algo está acontecendo. E quando ele chega naquele local, o médico vira para ele e fala assim: eu fiz tudo o que eu podia. A sua filha está morta. Pode levar ela para casa e prepare o velório. E ele pega a criança no colo, ele começa a ir para casa, e o Espírito Santo vira para ele e fala: não, vai para onde você estava orando. E ele chega na igreja. Quando ele chega lá, ele coloca a criança diante do altar e ele começa a gritar: acabou, acabou, acabou. E o Espírito Santo fala: não, não acabou. Agora eu vou mostrar para você o que eu tenho na sua vida, que homem nenhum pode fazer. E a criança se levanta e começa a glorificar o nome do Senhor. E aí a gente começa a entender, sabe o quê? Que cada um paga um preço. Cada um tem um preço. E cada um sabe o preço que o Evangelho tem na sua vida. Eu sei o preço que o Evangelho tem na minha vida. Eu sei o preço que foi pago. Eu não fui o primeiro. Eu falo que a pancada maior não fui eu que recebi, foi o meu pai. O meu pai, ele aceitou Jesus. Mas dentro da minha casa havia muita coisa errada. A mentira, ela era assim de forma impressionante. O pessoal brincava, todos os irmãos eram mentirosos. Eu vi, sabe o quê? O meu pai deixando de ser mentiroso e sendo uma pessoa séria.
Eu vi as coisas erradas funcionando. Toda semana tinha jogo. Parava na mesa lá, o pessoal parava para jogar sueca toda semana. Eu sentava no meio, eu olhava aquilo. Meu pai aceita Jesus e ele começa a falar: aqui não, chega. Agora a gente vai andar de forma correta. Meu filho, a gente vai para a igreja. Quantas vezes eu virei e falei assim: eu não vou para a igreja, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Ele olhou para mim e falou: então ninguém vai. Se você não vai, eu também não vou. Eu falei: então eu vou. Então eu vou, já que é assim eu vou. Mas sabe o que acontece? Cada um sabe. Vou falar para vocês, minha casa tinha paz? Não, não tinha paz, eu via vulto dentro de casa. A casa dos meus avós, eu já falei isso aqui. Eles deitavam para dormir, o pessoal ouvia a gaveta abrindo, gaveta fechando, a bica abria de água, e quando eles levantavam para olhar não tinha nada. Era um local de tribulação. Eu sei de onde eu saí, eu sei que eu não quero levar a minha família de volta para um buraco desse. Eu sei o preço que a minha esposa pagou para estar na presença de Deus. E muitas vezes nós só precisamos ver as coisas de forma espiritual. A oração de Eliseu, ele tira a cegueira, ele coloca a cegueira, na verdade, no exército inimigo. A oração de Eliseu, quando Eliseu ora, ele fala assim: que eles fiquem cegos. Na verdade, o exército humano, ele é capturado pelo exército celestial. A Bíblia fala que nem sequer eles descobriram quem era Eliseu. E Eliseu serviu de guia, falou assim: me sigam, vamos atrás de mim, eu vou levar vocês para o homem que eu quero, que vocês estão procurando. Vem com Eliseu, que Eliseu vai levar vocês a Eliseu. E quando eles chegam no meio da cidade, quando eles chegam lá no local onde as coisas estão, o exército todo de Israel está ali, onde todas as coisas de fato podem acontecer. Ele ora e ele fala assim: Senhor, que eles voltem a ver. Imagina o exército inimigo agora, no meio de toda uma cidade, cercado, porque agora quem estão cercados são eles, não apenas de anjos, mas também dos homens daquela cidade. E o rei pergunta: faço o que? Mato? Mata eles? Eliseu fala: não, a minha oração é para que haja paz, a minha oração não é para que haja guerra, eu estou orando para que não houvesse batalha, para que não houvesse confronto. Se nós matarmos um deles, eles vão querer voltar para matar um nosso. Dá água, dá comida, e manda eles para casa. E eles recebem água, eles recebem comida, e eles voltam para sua casa. E quando eles chegam lá, a Bíblia fala, sabe o quê? Que eles não entraram mais no território de Israel. Sabe o que acontece? Agora a paz. A paz, ela começa a reinar naquele território. Toda a oração de Eliseu é para que houvesse paz. E a nossa oração também, ela tem que ser específica. Eu não sei quantos aqui querem ter paz nas suas casas. Quantos aqui querem ter paz no seu trabalho? Quantos querem ter paz no seu relacionamento? Quantos querem ter paz nas suas finanças? Quantos querem ter paz na sua saúde? Vamos ficar de pé. Porque nós vamos falar hoje sobre fazer orações específicas. Que você comece a pensar e colocar diante de Deus o que de fato é necessário hoje para você, o que é o primeiro, o que é o importante, o que é o primordial. Temos que perguntar ao Senhor e falar: Senhor, não nos deixe ter a visão do servo, não nos permita termos a visão natural das situações, mas nos permita entrar num local
Nos permita entrar na sua dimensão espiritual, para que possamos ter a visão que o Senhor tem, para que possamos lutar com as armas que o Senhor tem separado para as nossas vidas, para que de fato tenhamos vitórias, para que não tenhamos momentos de altos e baixos, para que estejamos revestidos com a tua armadura, para que os ataques do inimigo não nos acerte, para que tenhamos a oportunidade de te servir melhor, para que tenhamos a oportunidade de estarmos alinhados com aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Feche os seus olhos e fale para o Senhor a sua oração específica. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso que o meu relacionamento seja um relacionamento saudável. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Essa é a minha prioridade hoje. Isso é o que eu necessito de fato para a minha vida, urgentemente. Abra a sua boca e fale ao Senhor: Senhor, é disso que eu preciso. É disso, Senhor, é disso. Se você tem algo específico para pedir ao Senhor, coloque a mão no seu coração, como sinal, para que Ele veja e fale assim: ali está o meu filho, ali está minha filha, com um pedido específico diante de mim. Senhor, na autoridade do Teu nome nesta noite, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu poder, pelo Teu sobrenatural. Pai, que venhamos enxergar com a Tua visão, porque aquele moço olhou e falou: estamos perdendo, vamos perecer. A visão natural falava: não vai dar certo. Mas na visão espiritual, Senhor, havia resposta. Na visão espiritual havia livramento. Na visão espiritual a resposta já estava ali. Senhor, nos permita ver como o Senhor quer que vejamos. Nos permita, Senhor Deus, participar da forma que o Senhor quer que participemos contigo, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Toma a vida de cada um e cada pedido que está sendo feito nesta noite. Que o Senhor venha de encontro agora a cada coração e traga, Senhor Deus, respostas sucessivas sobre a vida de cada um. Que toda perca, Senhor Deus, venha ser revertida em ganho. Que tudo aquilo que está sendo até agora, Senhor Deus, como falta, que o Senhor comece a colocar como fartura. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração.
Que sobre a mente dos teus filhos agora, Pai, toda seta seja bloqueada para que hajam pensamentos do Senhor, que todo coração esteja protegido pela tua armadura, para que não entrem sentimentos, Pai, errados, que os cintos estejam apertados, que os sapatos estejam aos nossos pés, Pai, para que não venhamos a parar no meio do caminho, machucados, que estejamos com o escudo, para saber nos defender de toda a investida do inimigo, mas que também estejamos com a espada para sabermos atacar a ponto de dividir aquilo que é errado e aquilo que é certo. Toma a vida de cada um nesta noite, que cada um dos teus filhos sejam abençoados agora, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor derrame agora toda sorte de bênçãos, que tenhamos a visão que o Senhor tem, que a partir deste momento passemos a viver, Senhor Deus, a tua vontade em nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos orar pelas nossas ofertas nesse momento, que você possa tomar elas com gratidão em suas mãos, que essa palavra fique guardada em nosso coração, como foi falado lá em 2 Reis 6:16, me chamou muita atenção. Não temas, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, e que essa noite você possa guardar isso. Se há alguma coisa afligindo o seu coração, se há alguma preocupação, não temas. Muito maior é o que está conosco. Se há algo que você ainda precisa que seja resolvido, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Que você possa levantar a sua oferta e ofertar com alegria ao Senhor. Ofertar com entrega, separa seus dízimos, coloca seu coração diante dEle. Faz prova dEle como Ele nos fala, porque Ele que tem suprido as nossas necessidades, é Ele que tem provido em nossa casa, é Ele que tem cuidado dos nossos celeiros, e é Ele que não nos deixará faltar. Senhor Jesus, apresentamos diante de Ti as nossas ofertas, Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem provido, por tudo que o Senhor tem cuidado, porque, Pai, preferimos guardar e ficar com a Tua palavra, porque ela é grande, o Senhor é verdadeiro, e todo o resto que tem nos cercado e dito, isso não é possível, isso não é assim, lhe falta isso, lhe é difícil aquilo, isso é mentiroso, porque verdadeira é a Tua palavra, Senhor, e nós cremos na Tua palavra, confiamos que é o Senhor que tem guardado, por isso entramos com gratidão diante do Senhor. Provém todas as necessidades aqui representadas, Pai, cada pedido, cada oração que os Teus filhos colocaram diante do Senhor, recolhe essas orações nessa noite, Pai, traz como resposta ainda essa semana, Senhor, que algo extraordinário ainda essa semana seja conectado a cada vida aqui, a cada nível de oração, a cada oração específica, a cada palavra de pedido, a cada coisa colocada diante do Senhor. Ainda não acabou, a última palavra vem do Senhor, a última palavra é sua, e nós cremos em Ti, nós cremos no Deus que tem cuidado da nossa casa. Haverá paz em nossos lares, haverá paz onde entrarmos, haverá paz quando sairmos, haverá paz onde estivermos, porque o Senhor é a nossa paz. Senhor, traga como resposta aquilo que os Teus filhos têm colocado, supre todas as necessidades, multiplica de forma infinita tudo aquilo que ainda precisa, Senhor, ser respondido. Toma as dispensas, Pai, toma as portas de trabalho, toma as portas de emprego, Deus,
Toma, Pai, todo o campo missionário, Senhor, que sejamos levantados, Pai, em oferta a Ti nessa noite. Que, Senhor, não falte aqueles que o Senhor tem levantado para prover. Que o Senhor multiplique muito mais do que aquilo que tem se levantado. Que o Senhor traga, Pai, muitas e muitas vezes em abundância, Pai, ao que cada coração tem colocado diante do Senhor. Toma as nossas ofertas e nós te agradecemos, confiando que é o Senhor que está cuidando de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Fica à vontade para trazer sua oferta. Amém. Vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos orar pelos pedidos de orações. Pai poderoso, cremos que todas as respostas estão em Ti. Cremos que para Ti não existem portas fechadas. Cremos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta, que o Senhor é o Deus do impossível. Aqui estão, Pai, pedidos de orações que são depositados semanalmente dos Teus filhos. Nós não conhecemos os pedidos que estão aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe a cada necessidade que foi colocada nesta caixa. E aquelas também que não foram colocadas, mas que estão no pensamento de cada um. Pedimos que o Senhor venha de encontro agora e traga as respostas que são necessárias, as respostas em causas na justiça, as respostas na área da saúde, as respostas na área financeira, as respostas familiares, as respostas nos relacionamentos. Que o Senhor venha com a Tua forte mão e que tenhamos uma nuvem de testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor moveu e operou neste local, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Assim como o Senhor nos trouxe até este local, que o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua mão forte. Que tenhamos uma semana abençoada por Ti, uma semana cheia de respostas, uma semana cheia, Senhor Deus, da Tua presença. Que venhamos a contemplar, Senhor Deus, ainda nesta semana, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Que as pessoas olhem e falem: o Senhor tem operado grandes coisas na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça soberana e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de vocês, irmãos amados, e sobre todo Israel do Senhor, desde agora e para sempre. E aqueles que são revestidos da armadura de Deus, que creem, dizem: dê um forte aplauso ao Senhor. Maranata Church, aleluia. Abraça a pessoa que está perto de você. Obrigado por você ter vindo hoje. Cumprimente seu irmão. Domingo, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe sua vida. Você que também está nos acompanhando no YouTube,